Gravando quando quiser, tá? Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro podcast Gerações Criativas da EC Company, com dois monstros do artesanato, assim, duas pessoas que eu adoro, que eu sigo, que eu acho assim incríveis, os dois com mais de 30 anos de experiência no mercado. Incrível se manter por mais de 30 anos no mercado. Sejam bem-vindos, o Jaber e Vlad. Obrigada por ter vindo aqui no primeiro, né? É uma honra ter vocês. Vlad, se apresenta rapidinho, um pouquinho para o pessoal que por acaso não te conhece. Por acaso. Se apresentar rapidinho. Bom, não tem, são 30 anos de história e sempre tem uma novidade, sempre são novidades boas. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a gente também está sempre conhecendo, estamos dividindo o conhecimento, né? E é um público novo, então eu também preciso disso. Eu sou artista plástico, como você disse, há mais de 30 anos, trabalhando somente com papel. Minha especialidade é o papel. Comecei com teatro, comecei fazendo cenário, figurino de peças de teatro e trouxe essa minha vertente do 3D, do teatro, para dentro do meu trabalho com papel. E estou até hoje, trabalho dando aula, né? Eu formo pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu e amo fazer o que faço. Não saberia fazer outra coisa. Você, Lu. Bom, Luciana Jaber, eu parei de contar depois dos 30, tá? Mais de 30 anos tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Mas eu sou artesã, assim, profissionalmente desde os 15 anos de idade. Com 18, eu falei assim pro meu pai, vou morar no meu ateliê. E ele, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não, eu já ganho dinheiro com meu artesanato, pra que eu vou fazer faculdade, né? Mas, na verdade, eu descobri que eu sobrevivia de fazer artesanato quando eu engravidei do meu filho com 26 anos. E eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Mais uma boca agora, então, para comer. Como é que eu faço para manter esse menino? Foi quando me caiu a ficha que, na verdade, eu vivia de amor. Eu era aquela artesã que fazia de tudo, apaixonada, cada hora fazia uma coisa, né? E eu percebi que eu precisava me profissionalizar quando veio meu filho. E mudou tudo na minha vida, porque aí eu resolvi fazer faculdade de design de moda e mudei meu trabalho e me especializei. Fiquei com costura criativa 12 anos, trabalhando com costura criativa. Fui convidada, comecei a ser convidada, vendia só produto, depois comecei a ser convidada para poder dar aula, inclusive na Educar e tudo mais. E aí, assim, minha história com o artesanato, que era de sobrevivente, né, mudou totalmente porque eu profissionalizei, porque eu me especializei, e aí eu comecei a tratar o artesanato como um negócio, sabe? Mas só depois ali dos meus 30 e poucos anos. E aí hoje eu já não consigo mais produzir peças. Hoje eu sou mentora de artesãos, né? Trabalho com cursos, treinamentos e palestras, porque eu penso que também é uma migração que acaba sendo natural, né? A gente faz, produz. Chega um ponto que o artesão também não consegue mais ter tanta mão para produzir, né? E aí ele começa a treinar, dar cursos, porque, gente, é tão bom, né, fazer artesanato, É é uma aquela coisa delícia. tão, a gente se realiza profissionalmente, pessoalmente, a gente se cura, a gente se resgata, a gente, se desafia, porque é um desafio constante também, é maravilhoso, E eu né? acho que isso é o fluxo normal da vida, né? A gente Sim, começa como artesão, aquele que faz peça, e aquilo só não é mais suficiente, né? A gente é, vai crescendo. é, E aqui hoje o podcast, para a gente conversar, né? Eu pensei da gente falar sobre o papel das redes sociais no artesanato. Então, assim, vocês são duas pessoas de mais de 30 anos, uhum, eu tenho mais de 20 anos no artesanato, então a gente vem de uma época que é tudo muito manual muito e que o manual. contato com o cliente é muito próximo, né? Eu e ele Sim, ali. E de repente surge a rede social e a gente tem que se adaptar, sim, né? Então, E assim, muito. como é difícil se adaptar, né? E de repente, como isso vira uma ferramenta excelente na nossa vida, é. né? Às vezes assustadora, eu confesso que eu muitas vezes fico assustada, né, com as redes sociais. Então, eu queria saber de vocês, assim.
qual foi o momento que, sabe, deu aquela virada de chave e falar, eu preciso da rede social para que ela não é só o meu bate-papo, não é só aquele extra, vai ser o meu caminho de lucro ou de rendimento para minha empresa, porque os dois têm empresa, né? Então, quando que foi? Como que vocês, se vocês lembram desse start, sabe? Para mim foi muito claro, como deve ter sido para muita gente, porque eu estava namorando com as redes sociais, eu estava tentando entender o que é fazer uma live, Uhum. o que é estar no Instagram. Eu estava entendendo, porque como artesão, a gente passa muito tempo, como você falou, trabalhando, né? Sim, Produzindo. sim. E muitas vezes o que a gente fala é que nos falta é tempo, né? Sim. Porque sempre era uma coisa assim, ó, ou eu produzo o meu trabalho, vou ficar gravando e vou ficar postando. Uhum, Então isso era uma coisa que para minha geração é muito difícil, né? uhum. Você parar o que você está fazendo para focar, para tirar uma foto. E aí veio uma coisa que não sei se vocês lembram, uma coisa bem sutil que aconteceu chamada pandemia, né? E Leve. leve, foi bem leve, não é? E ela empurrou para o abismo, né? É. A pandemia simplesmente Ou vai, empurrou, ou vai. ou vai, agora não vai. Então, na pandemia, foi toda aquela coisa assim. Então, agora o contato com o meu aluno, que era diário, vai ter que ser através do computador, eu vou Da ter telinha. eu vou ter que baixar um programa para falar com Qual é o programa? que programa, que botão eu aperto, É. né? O cachorro passa atrás, pode passar o cachorro? Não pode? É. Então foi tudo isso, né? Mas eu falo que estávamos conversando sobre isso, né? O que é se adaptar, né? Então foi uma adaptação rápida, mas a gente pegou muito no começo, né? Uhum. Então, mas foi muito bom. Eu vou confessar que eu me sinto um pouco tupiniquim com isso. Tupiniquim. Eu posso contar uma história Pode, engraçada? lógico. Eu vou contar uma história engraçada. Deve. A Aline acho que já até ouviu essa história, que foi assim, a primeira vez que eu ouvi falar de live, eu tinha um Instagram e eu tinha começado com o Instagram e até com Brasília. O negócio aconteceu com Brasília. Eu estava em São Paulo e alguém falava para mim, existe uma tal de live que você entra e as pessoas estão ali, tá? Uma tal de live? Como assim? Que isso? Como assim? E eu estava num domingo de manhã, né, confortavelmente na minha casa, Uhum. sentado na sala, sem camisa, era um calor infernal, e eu estava com o celular ligado, e aí, vendo aquilo, estava tendo uma live em Brasília, da Silhouette, que é uma máquina que eu uso muito, e estava assim, a Silhouette está em live em Brasília. Falei, ai, deve ser isso. Estava Que escrito estão me pequenininho. falando. Cliquei. Vou nisso. E tô ali, vendo, falando, eu conheço a garota, ela estava dando aula em Brasília. Ela, em um segundo, em um minuto de live, ela fala assim, gente, olha quem está aqui conosco, o Vlad. Eu achei que ela estava me vendo, eu estava sem roupa. Eu joguei longe o celular. Foi meu primeiro contato com a live. Eu joguei o celular do outro lado da sala e eu ficava ouvindo ela falar que eu estava lá. Eu falei, como ela está me vendo? Seu celular já não está mais. E eu ficava tentando chegar perto do celular, virado com o visor para cima, para tentar desligar. Foi uma cena dantesca, entendeu? O desespero que eu estava na live. Você velado a primeira vez, então assim, foi traumático. Vou pagar esse mico online aqui. E aí depois eu contando pro amigo, ele, você é retardado, ela não tava te vendo. Então, ai, olha, depois que eu falo assim, gente, como é que pode, né? Como a falta de conhecimento te traz isso, né? Mas depois, nossa, eu fiz tanta live aí, toda vez que eu faço as lives, eu lembro desse primeiro contato, mas quebrou, né? Quebrou, comigo quebrou, assim, foi de uma hora, assim, então é isso, então tá fácil. Então agora... Então se eu já passei por esse... Já passei por esse sufoco. Agora qualquer coisa eu tô topando. Só não quero aparecer pelado. E ela não sabe disso. Tá sabendo hoje. Ai. Gente, a internet veio para minha vida num momento de muita dor.
necessidade mesmo, porque eu acredito de verdade que se não fosse pela necessidade, eu teria ainda demorado muito mais, porque eu fui extremamente resistente, por incrível que pareça. E você tem uma facilidade, né? Mas é engraçado, né? É uma facilidade de uma habilidade que eu desenvolvi e chorando e xingando e sabe o que que eu vou fazer? Meu Deus, eu não dou certo com isso aqui não, isso não flui pra mim, é muito difícil, sabe? Sentindo vergonha. Morrendo de vergonha do julgamento dos outros. Uhum. Eu fui convidada para começar a dar umas aulas na Educar, num período também muito marcante na minha vida, que eu estava desfazendo uma sociedade e, tipo, estava recomeçando toda a minha história profissional novamente, né? Eu tinha ido para ascensão, comecei a ganhar muito dinheiro com artesanato, ser reconhecida de um jeito que eu nunca fui reconhecida com o meu trabalho, aquela coisa toda, e de repente tudo começou a desmoronar e eu tive que recomeçar tudo do zero. Uhum. A marca Lu Jaber veio assim nesse desespero, Teve que se reinventar. me reinventar. Foi tão traumático isso na minha vida que eu passei 2 anos, uma artesã raiz, desde os 15 anos de idade. Nessa fase eu passei 2 anos estudando para concurso, de tão desesperada, porque tudo tinha desmoronado na minha vida, Uhum. sabe? Aí até que, né, o universo trabalha, não, garota, não dá pra você ir para Sim. concurso, não. Mas Bora, é o você tem caminho, né? missão aqui para Sim. cumprir, né? E aí a Educar me chamou para começar a dar aula, inclusive dessa técnica que eu tinha desenvolvido, porque eu tinha desenvolvido técnica, tecido, né, não sei o quê. Aí, opa, a vida começou a sorrir de novo para mim. Uhum. E eu nunca tinha feito um ao vivo e foi tipo aquele joga, né? Vai, Ou vai, ou vai, ou vai. né? E eu fui porque era a única opção que tinha. Assim mesmo, a Educar tinha me convidado para começar a dar aula com eles. Eu ainda fiquei enrolando a Educar 1 ano, de medo, de medo, E eles querendo você. de medo. E eles, não, Lu, vamos fazer, não sei o que. Até uma hora que eu já não tava aguentando mais estudar para concurso. Eu falei, cara, eu não nasci pra Não é isso. pra mim Aguenta, isso. minha cabeça não aguentava. Isso aqui mesmo. Ai, Vou chorando mesmo. aí comecei a dar aula no Educar, comecei a ficar super conhecida nacionalmente, aquele negócio, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 7 cursos com o Educar. E nesse período, eu não querendo abrir canal do YouTube, eu não querendo, o Instagram eu já tinha, mas eu postava foto no Instagram e saía correndo, sabe? Uhum. Não tinha texto, não Não tinha tinha nada nada. assim, sabe? Eu fui alimentando porque eu vi na internet um jeito de eu recomeçar, sabe? Uhum. Então, assim, foi um super desafio para mim, porque eu já dava aula no Educar, eu já fazia o ao vivo de Educar, já tinha feito mais de um curso de Educar, mas ainda assim super resistente em montar meu canal do YouTube. Uhum. Sabe? Aquela resistência, não vou fazer, não porque meu celular não é bom, não porque eu não tenho iluminação, sabe aquelas Sempre as desculpas que a desculpas, gente né? A vai gente dá dando? desculpa. É. Mas na verdade era o medo de aparecer, o medo de ser Uhum. julgada, o medo do que os amigos, A os crítica do conhecidos, outro, né? exatamente, que a gente se trava com isso, Porque né? parece que quando a gente tem um ateliê, a gente tem o controle, né? Sim. Não falta o Uhum. controle, né? E aquela coisa, o artesão, ele quer criar, É, gente. ele Ele quer quer. criar, ele quer estar lá descabelado, né? Com as coisas dele tudo colorido, aquele mundo Aquela mesa. gostoso, aquela Bem mesa. arrumada, na verdade. É, sabe? Aquela sujeira toda no chão, depois você arruma, Sim. né? Mas a gente quer viver É isso. feliz assim. É feliz assim, é onde a gente se encontra, né? É. Só você que vê a hashtag internet, vida assim. real. E a gente vê essa internet, né? Porque você está falando de uma rede social,
quando a gente vê as outras pessoas, principalmente o jovem, Sim. tendo uma relação tão básica e tão Tão natural, natural. eles Com a nascem assim, sabedoria da Gente, eu internet. vejo assim, como minha é que eu vou ser natural filhada. assim, Eu né? falo assim, meu Deus, como é que pode, né? Uhum. Então veio em meio a essa dor, essa guerra, essa briga, não vou aparecer, não dando desculpa todos os dias, até que eu comecei a necessidade começou a me empurrar para fazer. Aí eu comecei a gravar um vídeo aqui no YouTube, outro ali, um passo a passo, não sei o que, não sei o que. Mas ainda muito resistente, ainda dando desculpa, procrastinando aquela coisa toda, porque eu só queria criar, gente, eu só queria ser feliz. Sim, sim. Tem que fazer essa parte. Eu fui muito Resistente. resistente, sabe? Até que eu comecei a estudar mais marketing, porque aí eu comecei a entrar em crise com o meu trabalho. Olha que Uhum. loucura. Eu comecei a entrar em crise com o que eu ensinava, que era costura criativa, que eu fiquei super conhecida com costura criativa. Aquilo começou a não fazer mais sentido para mim em algum momento. Uhum. Sabe? Falei, gente, eu não tô mais me encontrando nisso. Isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim. Fazer um passo a passo para ensinar na televisão tava Sim. pesado, tava aquela coisa, sabe? Que eu tinha que buscar, sei lá da onde, inspiração. Uhum. Eu falei, isso não tá fluindo para mim. A criatividade estava sendo meio que tolhida ali. Aí eu comecei a estudar empreendedorismo artesanal, porque mesmo eu tendo empreendido a minha vida inteira, eu não me sentia preparado o suficiente para dar um curso, para dar um treinamento, para falar sobre isso, porque eu achava que a vivência que eu tinha não era o suficiente. Tá. Aí eu resolvi fazer 2 pós-graduações, uma menina que nunca gostou de estudar. Eu fiz uma pós-graduação de marketing e E não queria nem a inteligência faculdade digital. lá, né? Quando o pai perguntava. Exatamente. Olha como é que são as coisas. E junto da de marketing e inteligência digital, eu fiz uma de empreendedorismo e inovação, defendendo para o artesanato. Uhum. Gente, foi uma mudança, assim, gigante na minha vida. E eu comecei a me apaixonar por isso, comecei a estudar. Quando chegou a pandemia, eu já estava indo Pronta. para o online. E aí eu lancei um desafio para mim, Vlad. Eu lancei um desafio para mim, eu vou quebrar essa resistência ou eu não me chamo Luciana Jaber. Eu não tô aqui para brincar, eu sou topetuda, sabe? Eu não tô aqui para brincar, eu vou quebrar e eu vou mudar a minha história com isso daqui. Comecei a fazer live todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante 3 anos. Mas, gente, isso me deu um E a repertório. Eu acho que o Isso me deu momento para muita gente foi assim, né? Foi uma forma de poder sair, né? De poder se mostrar, Sim. porque a pandemia deixou uma lacuna de tratamento com as pessoas que para muita gente foi a saída. Foi a saída. E você percebe, né? Eu, assim, o pouco que eu conheço da Lu, ela veio nesse mundo. Não é para fazer artesanato. Não. Não, é para ser palestrante, né? Porque ela fala pra de uma ensinar. forma, não é? Sim. Porque assim, Mas, você vê gente, que foi uma isso foi habilidade desenvolvida. desenvolvida, Pelo exatamente. desespero, Sim. pela necessidade. Não importa o meio. Não, mas você buscou isso, Sim. né? Tem um dom natural. Sim, né? Que foi descoberto. E aí, assim, eu comecei a fazer live todos os dias. Então, na pandemia, o pessoal começou, e eu tava trocando de nicho. Porque eu vim daquela ascensão, educar, ganhando seguidor, aquela coisa toda. Aí eu não quero mais fazer costura criativa, eu vou começar a empreender. E aí eu tinha muita gente do passo a passo. Eu falei, eu vou mudar essa história aqui agora Sim. mesmo. E foi realmente, gente, foi um ano maravilhoso para mim, porque eu já estava gravando os meus cursos de forma independente, né? Eu já estava gravando meus cursos, fazendo live, vendendo. Então foi um ano que eu vendi muito curso online, sabe? Que realmente foi um dos melhores anos de uma temporada muito difícil que eu tinha passado, sabe? E a internet me trouxe essa coisa. E hoje eu falo assim, meu Deus, como é que eu vivo sem internet? Porque hoje eu respiro internet. Agora, final de semana, assim, raramente eu compartilho coisas. Eu não sou de compartilhar a minha vida pessoal. Eu sou muito introspectiva. Eu ainda gosto muito disso, sabe?
Mas assim, eu posto todos os dias, gente. Eu tenho conteúdo todos os dias, né? No Instagram, no YouTube. E é uma habilidade que a gente pode desenvolver. E você, Vlad, qual a frequência de postagem? Você se cobra nessa frequência? Eu me cobro bastante, apesar de não ter essa frequência dela, né? Eu não consigo ter essa frequência, até por conta desse trabalho que eu faço muito forte ainda, que é direto com o aluno, né? Então, eu No seu ateliê, no meu né? ateliê. Então, o meu dia a dia é muito ali com o aluno e muitas vezes fazendo um trabalho que é muito introspectivo, sabe? A gente vira aqui um psicólogo, né? Tem uma terapia Uma terapia, envolvida aí, né? e aí eu não posso expor os meus Não. alunos, né? Eu não posso expor um story que hoje eu tô com fulano, que às vezes a pessoa Não quer, quer, né? quer aquele momentinho pra ela, né? Então, assim, eu não consigo fazer esse tipo de postagem diariamente. Muitos trabalhos que eu tenho são trabalhos que demandam muito tempo, muitas horas de trabalho, muito minucioso. Então hoje eu vou apresentar, parece que eu fico assim, né? A minha briga comigo é assim, eu vou postar isso aqui, eu fiz 10 centímetros de trabalho, e aquele trabalho levou às vezes um dia inteiro para fazer 10 centímetros. Então, às vezes eu tenho essa cobrança. Será que isso aqui eu vou postar? Isso a pessoa vai querer ver só isso? Eu tenho isso ainda. Tá. Eu gosto muito de postar o projeto pronto, né? Aí acontece o oposto. Quando eu posto um projeto pronto, as pessoas ficam assim, uau! Mas a impressão que eu fiz aquilo na parte da manhã. Você entende? Acordei ali, Isso, tem essa sensação, né? E eu não posso me deixar enganar por isso, né? Porque às vezes a pessoa diz, nossa, Vlad, você é o máximo. Mal sabe que eu levei um ano para fazer aquilo. Então, o meu trabalho, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de postar no dia a dia esse trabalho que eu faço. Então, você tem que ter conteúdo, né? As meninas da Assessor Arte já tiveram comigo bastante tempo e eu falava assim, ajuda, né? Elas passavam uma planilha de postagem, eu sofria como eu sofria. Gente, porque assim, olha, pelo menos 5 stories, 3 vezes um carrossel. Que horas eu vou fazer isso? Não Gente, é? Quando eu vou cortar? Quando eu vou trabalhar, se eu fizer E isso? você sabe o que eu percebo com as minhas alunas? O sofrimento é bem esse aí. Meu Deus, que horas que eu vou fazer isso? E como que eu vou produzir? Mas a grande questão, vocês acham que todos os dias eu tô lá fazendo postagem? Não. O que acontece? Eu programo conteúdo, eu sento um dia de manhã, né? Sento no computador, o que que eu vou falar, o que que eu vou abordar. E quanto mais estratégico, inclusive, você consegue trabalhar esse assunto, mais engajamento, mais resultado você consegue colher disso. Mas tem toda essa questão mesmo da gente saber o que está fazendo. É porque muitas vezes o artesão faz, ele não gosta de fazer, ele tem resistência, eu super entendo, porque isso aconteceu comigo, a gente tem essa resistência. Ai, que chato, eu não quero fazer isso aqui. A gente está muito acostumada a fazer aquilo que a gente ama. Então é muito sofrido fazer essa parte que é chata, que depois fica muito gostosa. Então existem momentos que ela não é chata. Sim. Né? Existem coisas que você consegue fazer, mas você precisa de um direcionamento. Que no seu caso, você estudou, você virou orgânico para você. Né? Então, faz parte desse seu momento, porque ela estudou marketing. Então, mas uma grande maioria não tem isso. Por isso, a importância de você ter sempre alguém te auxiliando, uma empresa auxiliando, né? Que vai falar, olha, quando ela fala, olha, é legal você colocar... Luz, né? Exatamente, te dá uma luz, né? Não, mesmo que você não faça tudo aqui. Postar com estratégia, você fala, o que é isso? É de beber? Pergunta na caixinha. Como que eu vou perguntar se eu não tenho tempo de responder? Não é? Não, e o que eu vou perguntar? E se perguntar e ninguém responder? Ninguém responder. Ou então não Vai ser estou pior. aqui.
Porque ainda vou ter que fazer mais terapia com o meu artesanato. Olha, é isso. É sofrido. É sobre isso. É sofrido, eu vejo isso com as minhas alunas todo dia. E assim, você sabe o que eu acho muito mágico da internet, e por isso que eu acabei me apaixonando muito com a internet? É porque a internet, ela também te dá a chance de te deixar muito independente, de fazer dinheiro de madrugada dormindo. Sim. Entendeu? Sim, E isso é isso bom. é É tão maravilhoso. gostoso acordar É. e você vê, né? Toda vez. Não é acordar e você colocar aquele sininho ativado quando vem de curso. Você dorme bem, né? Esse é o meu fator motivacional. Acho que é de todos. Adoro. Se alguém ainda não sabe disso, né? Se tem alguém ouvindo a gente, quando você Gente. vende um curso, tem um sininho que toca. É. E ele às vezes toca no momento que você tá na fila do pão. É, Entendeu? Exato. Você ia pedir só o pão francês, você pede 3, 4. Ou então você vai tomar um banho, e tal, tá lá relax, aquele dia às vezes que foi um dia pesado, um dia chato, aí você pega o celular, tem lá vendas. Aí tipo, o humor muda. Vamos tomar um vinho pra comemorar. Tem que ter, né? Tem que ter recompensa, né? Tem E que aí, assim, isso é uma liberdade muito boa da internet, mas realmente, para o artesão, eu percebo essa dificuldade porque a gente tem uma coisa de querer ser espontâneo, É. de ser criativo, e aí essa coisa meio programada, que nem, vou programar as postagens da semana inteira, vou programar as postagens. Eu fui para Brasília, eu passei 20 dias em Brasília, tudo programado, tudo lindo. Eu só abria para estar respondendo, para estar me mantendo ali presente, mas eu quase não fiz stories. E teve gente que nem percebeu que eu viajei, entendeu? Então, assim, eu consegui aproveitar, eu consegui sair com os meus afiliados, eu consegui me divertir, eu consegui esquecer um pouco a rede social. Vendi lá. Vendi mentoria lá. Olha que maravilhoso, gente. Fora os 2 cursos ainda que eu vendi. Então, de férias, não estava anunciando, não estava nada, ainda vendi lá. Sabe? Opa, vou gastar mais porque eu vendi. Então, é uma delícia isso, sabe? Mas, realmente, é um processo. E a internet passa uma visão pra gente que é rápido. Sim. Tipo, você posta e você vai vender. Mas hashtag vida real não é Não assim é que Tem todo um acontece. trabalho Né? Você intenso vê, por trás, o né? Vlad tem um nome gigante. Há quanto tempo a gente escuta falar do Vlad, não sei o quê, né? Ai dele se ele de repente não manter ali a rede social dele, principalmente quando ele for vender um curso online e tal, para ver se ainda não vai passar algum apuro na hora de vender, de ficar precisando só do boca a boca. É lógico que o boca a boca funciona e ele vai continuar funcionando, e na internet, o boca a boca da internet tem ainda um Tasmania, sabe? Que tá... Sim. Né? Porque ainda tem o botãozinho de compartilhar e tal. Então, boca a boca ele vai funcionar sempre, mas a internet ele leva a gente para o mundo. A gente sai daquela coisa de só bairro, só cidade, para ir para o mundo, né? Eu tenho aluna do Canadá, da Alemanha, de Portugal, da França. E se acontece algum comentário ruim? Assim, como lidar com comentário ruim? Porque quando tá no dia a dia, ali no ateliê, né, na feira, quando as pessoas trabalham no artesanato, estão ali na feirinha, as pessoas geralmente não são tão maldosas, né? E às vezes na rede social, por mais legal que seja, sempre tem os amargos que fazem um comentário ruim. Né? No começo era uma coisa que me aborrecia muito, assim, sempre foi muito raro, assim, muito raro acontecer. Mas eu lembro que quando começou a acontecer, meu filho falou assim pra mim: mamãe, você tá tendo hater, agora você tá ficando famosa. A partir do momento que você tem o hater... Nossa, você tem hater! Ótima visão! Mas aí, assim, aconteceu assim numa live de começar, nossa, que chato que você tá falando, nossa, que não sei o que e tal, sabe? E aí, na hora eu lembro que aí o coração disparou, ficou aquele sentimento ruim, ai meu Deus, não sei o que, e aí depois aquilo vai se diluindo. E assim,
Nossa, eu não lembro a última vez que aconteceu de ter algum comentário ruim, mas eu hoje me sinto mais preparada até para que, se fosse o caso, responder. De repente, eu ia pedir lá para o nosso amigo GPT, né? Como responder educadamente ao hater que merece o. Vlad, o ChatGPT. Pra hater, não, entendeu? Eu sou o meu chat, gente. Não, mas não posso dizer, não, porque com relação a isso também é muito É raro. muito No raro. meu caso, pelo menos, é muito raro isso acontecer. Pelo contrário, o que eu percebo muitas vezes, né, uma coisa diferente dela, ela comentou, ó, eu não gosto de postar muita coisa pessoal, né? Mantém essa distância. Eu, como faço tudo, eu sou, né, aquela história do artista, né, que produz, que filma, que grava, que posta e que Que tá faz tudo as junto. finanças. E aí tem aquele momento que você tá mais introspectivo, ou acontece, sei lá, morreu minha cachorrinha, eu não consigo Sim. não me manifestar, Sim. né? Então, isso acontece e eu acho que isso humaniza a minha relação. Sim. Eu já ouvi muito, você, no feed você tem que postar o profissional e no story você pode pôr o pessoal, né? A gente ouve umas regras, né? Que a gente tenta seguir para até para se der alguma coisa errada, você falar, eu te falei, né? Eu te avisei. Eu te disse. Então a gente tenta manter isso. Mas de vez em quando escapa alguma coisa, né? Assim, que é uma coisa que é muito chocante. E eu percebo que existe. Eu tenho os seguidores, meus seguidores são muito. Eles comentam muito. Eu tenho uma turma que fala bastante, que interage muito, né? São de ex-alunos, são pessoas que Ai, é uma adoram delícia. a arte que eu faço. Então, eu tenho uma interação. Então, muitas vezes eu recebo comentários embutidos no comentário, Tá. sabe? Tipo assim, nossa, que lindo isso que você fez, mas você merecia ter essa felicidade hoje. Por que ela comentou aquilo, né? Porque ela estava acompanhando o story. Que eu estava triste com alguma coisa. É Então, verdade. eu tenho, assim, muitas vezes me faz bem a rede social da forma que eu faço bem para os meus alunos. Essa relação que eu tenho, que não é tão comercial, como eu até gostaria muitas vezes que fosse, é muito mais pessoal. E eu tenho essa resposta dos meus alunos, né? Eu, por exemplo, há 4 anos eu fiquei viúvo, né? E foi uma coisa que não é que foi de repente, mas a morte é de repente, né? E eu passei 4 dias recebendo mensagens de pessoas que eu nem imaginava, e aquilo me deu um suporte emocional tão grande, e eu não postei. Olha que incrível, eu não postei. Só que ficaram sabendo, e pelas respostas. Então, aquilo me ajudou muito. Eu falo que nessa hora me ajudou muito mais do que vender um quadro, porque eu comecei, eu percebi o carinho, eu percebi que aquelas Você pessoas não se que. sentiu sozinho. Não. E que aquilo não era um número. Sim. Seguidores X. Não, aquilo não era um número, eram pessoas. São pessoas. Eu também consegui enxergar que Pessoas atrás reais. daquele número existem pessoas e que são sensíveis, né? E essa sensibilidade foi muito além do profissional, né? Ai, Então, é muito isso bom. foi muito bom, é um outro retorno, né? Já que a gente está falando desse retorno, de trabalho, mas que também a gente tem quando você tem uma boa rede social, com Sim. pessoas legais que você administra, que Sim. você trata também o outro que está ali, não só como espectador. Sabe aquela história que tem muito hoje? Eu vou te ensinar isso de graça, que daqui a pouco eu vou lançar meu curso, são cobrar. 3 aulas. Sim. Isso todo mundo já sabe. Sim. Todo mundo já tem. Já tá cansado. Já tá cansado. disso. Você começa a ver, tá me ensinando isso porque vai lançar o curso, e aí eu sei que vai. E as pessoas já cansaram. Sim. Então, isso tem outras formas também. Talvez não seja a ideal para ganhar dinheiro, né? Que aí é uma outra vibe, mas existem pessoas do outro lado que realmente às vezes querem um carinho. Sim. Né? Gente, é Sentem tão em volta. gostoso, é tão mágico isso. Eu sinto muito isso nas lives, sabe? E eu acabei me viciando com essa questão das lives,
porque, nossa, nas lives às vezes a gente ri, a gente chora, a gente conta história, a gente Uhum, ensina, a gente vê esse carinho do lado de lá, sabe? uhum. Nossa, Lu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, E você tá é o virando uma contato. chave, Você não sente sabe? sozinho, né? Falando para Gente, ninguém. é uma coisa assim fantástica, fantástica. Eu tenho 2 semanas que eu tô fazendo live também todos os dias, porque eu também tô em lançamento de curso. Uhum. E aí, só que eu tô fazendo, levando o pessoal para grupo VIP. Eu também já cansei desse modelo Básico de. de vou te dar aqui o workshop e Para depois vou você vender. Então, depois. ó, gente, eu tô lançando o curso, quem se interessar vai para o grupo VIP, Uhum. né? No grupo VIP eu vou fazer A um pessoa já sabe lançamento, do que já Já sabe, ela sabe. já sabe. já Ela vai sabe. porque ela quer. Mas aí, para esquentar a audiência, a gente usa isso como técnica de marketing também, apesar que eu tô também toda semana fazendo live e tudo mais. Mas aí eu fiz uma dose maior. Em vez de Uhum. fazer 2, 3 vezes na semana, que é o que tem sido a minha frequência, eu fiz 2 semanas seguidas para estar esquentando o pessoal, para estar fazendo esse movimento de levar conteúdo, de trocar ideia, de compartilhar. E eu penso que a mágica da internet ela acontece quando você tem esse interesse genuíno de beleza, eu vou abrir sim para vender, tá, Uhum. gente? Mas olha aqui, eu tô aqui de corpo e alma também para te Pra te ensinar, ensinar. para te servir. Eu ensino muito isso para as minhas alunas, sabe? Uhum. Não venha para a internet com foco de vender, porque Uhum. você vai se frustrar. Sim. É, Venha isso para é a artesanato. internet para se relacionar, para servir seu cliente, para Uhum. entender o que ele precisa e em cima do seu trabalho, como que você pode servir o seu cliente com Aham. o seu trabalho artesanal. Porque você já está entregando amor, você já está entregando Tá carinho, você já está encantando, entregando um né? material É. maravilhoso, E a pessoa né? percebe A isso, pessoa viu? percebe. A pessoa Percebe, percebe, elas percebem que você. percebe. Porque a gente tem muito conteúdo hoje na internet, que às vezes você fala, meu Deus, o que é isso que essa pessoa está ensinando? Não Exatamente. tem Uhum. profundidade. E se É. você tem conhecimento de causa naquilo que você está ensinando, você não precisa nem dizer, as pessoas vão te perguntar, você É Sim. só uma ensina? É Sim, só é uma uma consequência. 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 A venda, eu gosto de tratar a venda como uma consequência. Eu fui muito resistente com esses métodos de venda, Uhum. sabe? Eu fui também eu fui aquela artesã que eu gostava de fazer, mas eu tinha muita dificuldade de vender também, Uhum. né? Então, nesse universo de conhecer, de estudar, Gente, mas esse marketing tem hora que ele é muito frio. Eu tinha essas guerras, assim, sabe, Uhum. internas comigo, e junto com as crenças, eu não dou conta, eu não sei vender, eu não sei falar. E aí a gente também vai aprendendo a desenvolver os nossos jeitos, os Sim, nossos o seu lado jeitinhos, único, né? de chegar num aluno, de conversar, e você fala, gente, o que fica disso daqui, dessa coisa de internet, acaba sendo esse É, esse relacionamento. relacionamento. Sim. Essa coisa gostosa, cada um do seu jeito, né? Uhum. Eu mais introspectiva, mas que ainda assim faço minhas lives e compartilho e conto Outros mais história e troco expansivos. você do seu jeito que você gosta de trocar, de se Sim. relacionar. E eu penso que é isso, É porque é passa a trazer. essência, né, da É pessoa. isso, é trazer essa autenticidade, Sim. sabe? E a internet, infelizmente, ela trouxe essa coisa desse mundo de ilusão que você fala assim, gente, da onde que tá saindo isso? É. Como E eu acho que a assim? gente está voltando, né? Né? Estamos voltando a isso, porque a gente chegou num ponto na internet tão interpessoal Uhum. que agora as pessoas. Tu tem que ter um cuidado, né? Uhum. Mas a gente está procurando essas relações mais afetivas mesmo, Sim, uma venda mais Mais orgânica, orgânica. não é tão sim, direta, né? Eu acho que é dessa relação que você está falando que você constrói com a internet. Uhum. Então, sim. cada um constrói a sua, pode existir ali um parâmetro, né, de mais ou menos para você lançar, para alguma coisa, mas você pode caminhar
com aquilo do seu jeito Sim. e você vai se adaptando, né? Eu Sim. acredito que É. essa é a pegada, pegada. sabe? Eu acredito que é a gente saber usar o benefício da internet, de levar a nossa voz para o mundo, de você chegar em outras pessoas que você nunca imaginou chegar. Sim. Eu acho isso fantástico da internet, sabe? Do outro lado do mundo, com pessoas que você nunca imaginou Nunca imaginou conversar, encontrar. né? E você conseguir trazer essa coisa mais humana, né? Essa coisa mais quentinha, porque é possível sim, Uhum. mesmo tendo uma rede social muito Não é tão profissional. frio. A minha é super profissional, Uhum. sabe? Mas eu consigo me relacionar muito de perto com a minha audiência, sabe? Uhum. Quando a gente faz live assim, é sempre uma delícia. Eu tenho uma audiência assim que tá sempre ali, nossa, Lu, nossa, sabe? E é Gostoso. muito gostoso, porque isso motiva a gente. Às vezes a gente tá assim, cara, tô cansada. E você Beleza. fez uma pergunta e agora tá vindo A o resposta. delay, né? Porque É, tem o delay. E eu lembrei de uma coisa que você perguntou como é que a gente lida com os haters, né? E eu te Sim. falei que eu tenho poucos, eu nem lembro Também. de ter. E o que aconteceu na pandemia, já em 2002, já tinha passado um pouco a pandemia, mas eu ainda estava em casa fazendo as aulas. E eu lembro que era festa junina e eu com uma vontade de sair e comer um milho e ouvir uma música de festa junina Uhum. e trancado dentro de casa, eu fazendo uma live, né? Eu falei comentei que eu falei assim, ai gente, que vontade de dançar um forró, eu adoro dançar. Uhum. Vontade de dançar um forró, né? E aí começou a tocar uma música do Luiz Gonzaga, aquela que falta eu sinto de, né? E eu comecei a cantar para as alunas, né? E comecei a cantar e brincar com elas na live, e aquilo ficou gravado. Uhum. Ai, que Aquilo delícia. ficou gravado, mas era uma relação minha com as alunas. Sim. Um ano depois, eu recebi um hater. A pessoa mandou uma mensagem para mim no TikTok. Essa live foi pro TikTok. Esse Alguém vídeo. colocou. O vídeo, não, eu coloquei colocou. eu cantando esse pedaço. Tá. Porque era bonitinho. Descontraído. Descontraído. E no TikTok, eu não faço dancinha. Eu Sim. tava só cantando para as alunas. Eu coloquei no TikTok esse pedaço. E aí eu recebi um comentário assim: você canta muito mal. Gente, que Eu triste. falei, oxe, né? Oxe, Hoje. né? E respondi pra pessoa, de onde eu te conheço? Uhum. Né? Aí tinha uma foto de uma pessoa, como eu faço muita feira, faço o Brasil inteiro, eu conheço muita gente, e minha memória é daquelas É boa. super visual. Tá. E eu falei, de onde eu te conheço, né? Aí a pessoa falou, você não me conhece. Aí eu fiquei mais bravo ainda. Eu não tô entendendo, Né? não tô Porque entendendo. falou, né? Aí eu comecei a conversar. Era um rapaz de Fortaleza. Você deu trela. Mas e aí ele, não, mas foi uma brincadeira, você até canta bem, mas é porque eu achei engraçado você aparecer no meu feed cantando uma música, e eu vi que era um paulista. Uhum. Tá. Vou resumir a história, tá? Estamos casados há 2 anos. Olha. Assim que eu trato os meus haters. Meus haters. É assim que eu me lembrei, porque olha, o meu relacionamento saiu de um hater. Olha isso. Eu não tinha, foi você falando agora, eu falei assim, não é que ele foi um hater? Ele foi. E no TikTok, e não foi Olha no que outro. abusado. Que abusado? Adorei. Entendeu? Você vê como a gente tem que tratar os Ponto haters. alto. Adorei. Se a gente tivesse plateia, já ia. Adorei a conversa. Obrigada. Ai, cara. Qual a frase, sei lá, o que vocês falariam para quem está na rede social hoje, vendo vocês, né? Aquele artesão, aquele profissional, sobre que está pensando, eu não sou criativo, estou bloqueado, o que eu posso fazer hoje, né? Então, assim, qual a frase motivacional ou o que vocês sugeriam para a pessoa fazer hoje? Aquela pessoa que está em dúvida e tem medo de ir para a rede social, fazer uma live, nem que seja pelado no início, Ixi, me expus demais hoje.
Olha, eu vou Ai. resumir, pela história que ela acabou de contar. Porque é perfeita, né, tinha medo, não queria, quase que fez com raiva, e olha como se tornou. Então, a gente teve hoje aqui um exemplo, de uma pessoa que disse: "Ó, mesmo não querendo e a necessidade fez, se é sua necessidade, sabe, olha para cima, respira e vai". E vai. Sim. Entendeu? Respira e vai, porque não morde, não tira pedaço, e você pode Uhum. descobrir dentro de você aquilo que você não Uma sabia que força que você tinha. nunca Olha essa pessoa imaginava. aqui. Não é? Incrível! Eu vou na minha frase que viver do artesanato é um luxo possível É e possível. lucrativo. Gente, eu acredito muito nisso, não só porque sou artesã raiz, eu vendi em feira, gente. Eu Uhum. fiz feira mais de 15 anos da minha vida. Eu lidei com um cliente da lembrancinha, lidei com um cliente que valorizava muito o artesanato, que pagava no Pix, eu brinco com as minhas Uhum. alunas, né, que paga no Pix. Então, o artesanato é um super negócio. A mensagem que eu quero deixar aqui é para o artesão se encorajar de verdade, de profissionalizar o trabalho dele, porque vale muito a pena. É possível viver do que a gente ama É fazer possível. e com dignidade. Com Sim, dignidade. Com isso dignidade. principalmente, né? Sabe, que foi essa minha busca, assim, durante esses anos todos. Eu Uhum. não queria ser uma artesã qualquer, eu queria ser uma artesã realmente que fizesse diferença, que entregasse um trabalho maravilhoso. Às vezes, eu acho que eu até sou muito rígida em relação a ser muito profissional, mas é Uhum. porque eu comecei muito novinha, então eu precisava ser muito Sim, profissional para sim. meio que mostrar Ser para as pessoas que eu respeitada, dava né? conta, né? As pessoas chegavam para ter aula comigo, você que vai dar aula, uma fedelha de Ah, 15 legal. anos. Só eu, sim. Se não quiser, eu Aham. ainda devolvo seu dinheiro. Abusada. Abusada. Mas, gente, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, Que mesmo com lindo. os desafios, com as dificuldades, porque eu amo o que eu faço. Amo Ai, e que eu bom. acredito muito no artesanato. Fico muito feliz, muito feliz. Obrigada. Obrigada por vocês estarem. Então, Obrigada. assim, foi um prazer. Espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Adorei. Ai,